Oi, tudo bem? Olha, eu aqui novamente vencendo barreiras, colocando a minha exposição dos meus sentimentos, do meu coração, da minha essência. Espero de alguma forma poder ajudar alguém. Se alguma palavra que eu disser for útil para uma pessoa, eu já estarei imensamente feliz. Eu venho aqui hoje falar um pouquinho sobre relacionamentos. Eu vejo que relacionamentos hoje é algo muito distorcido. As pessoas não entendem o que de fato é um relacionamento. Um relacionamento é conviver com outra pessoa diferente de você, que tem pensamentos, que tem crenças, que tem uma vivência diferente da sua. E muitas vezes as pessoas imaginam que ao se relacionar com alguém, esse outro alguém vai pensar da mesma forma que ela pensa, da mesma maneira que ela enxerga o mundo da janela de ótica de vida dela. Ela tem a ilusão que encontrando uma pessoa, essa pessoa vai satisfazer ou as carências que ela teve ao longo da vida, ou que vai ter a mesma forma de pensamento que ela tem. E isso não é uma verdade. E você sabe por quê? Porque relacionamento é algo que acontece na nossa vida justamente para nos ensinar as diferenças, para nós enxergarmos no outro algo que complemente a nós mesmos, ou para que a gente tenha um entendimento de coisas que são diferentes de nós e que nós, do nosso ponto de vista, nunca pudemos enxergar. Então, como que acontece? Quando você se relaciona com alguém com expectativas e essa pessoa descumpre as expectativas vindas do seu ser, você acha que aquela pessoa não serve mais para você. Descarta ou prefere não sentir aquelas adversidades de interpretação de vida e simplesmente passa a vez. Não é isso mesmo? E o mais bonito de um relacionamento é você justamente fazer ao contrário. Quando tá gostoso, quando tá bonito, quando é compatível as ideias, as mensagens, as vivências, é perfeito, é tudo lindo. É onde existe aquele brilho maravilhoso, aquela vontade de estar sempre junto. Só que não vai ser assim o tempo todo, porque o mundo é dual. O mundo, ele tem dois polos. E que para você enxergar um polo oposto ao que você vive, que você tem dentro de você, você precisa ver justamente o contraste deste polo. Isso acontece com as pessoas. Quando você enxerga na outra pessoa algo diferente de você, você começa a entender que existe o diferente, mas que não necessariamente o diferente é pior ou de alguma maneira vai te trazer algum tipo de desconforto. Aliás, desconforto não seria a palavra, porque muitas vezes o aprendizado vem com desconforto também. Eu acho que a diferença traz o contraste, esta é a informação. Quando há diferença, você tem que ligar um sinal de alerta. Ei, é aí que tem algo que eu devo aprender. Respira, porque a respiração é algo que nos foi dado pelo divino como um remédio muito curador. Quando você acha o seu equilíbrio, você respira, oxigena, conta até 10 e pensa com você mesmo: ei, qual a lição que eu tenho que aprender, que eu ainda não aprendi,
a respeito desse assunto que está me trazendo contraste. Então você deve parar, analisar, sem explodir, sem colocar o seu eu animal à frente da situação, com brigas, com estresse. Se não estiver preparado naquele momento para esse tipo de diálogo, tudo bem, respeite o seu tempo, vá para dentro de si, sozinho. Analise tudo o que você precisa aprender a respeito daquela adversidade. E tudo que você pode também transmitir. Às vezes não é só aprender, é uma dupla troca. Você aprende com o outro, mas você também pode passar o seu conhecimento, a sua verdade para o outro, para que ele possa analisar de um segundo ponto de vista que não foi aquele que foi passado durante a sua vivência, né? Então, de repente, às vezes você tem a pessoa e acontece uma adversidade e você fala: ei, mas isso daí não é algo que eu preciso aprender, eu já superei tudo isso, não é pra mim. Tudo bem, respeite. Mas aí você tem que se colocar num outro ponto de vista. Talvez não seja pra mim aprender. Talvez a lição no momento é o ensinar. Quando você sabe que você está ensinando, se você estiver de um ponto neutro, de amor, de positividade, de generosidade, de fraternidade, essas energias são altamente elevadas para o ponto positivo daqueles dois polos que eu disse, que nós vivemos no mundo dual, e onde essa escala entre um ponto e outro existe vários níveis de vibração, do negativo ao positivo. Quando você está em amor, em harmonia, em paz, em benevolência, em fraternidade, em gratidão, em respeito com o próximo, você está num alto nível, num grau super elevado do positivo. Quando você está no positivo, você pode então transbordar para aquele que precisa do entendimento uma paz que às vezes era o que estava precisando. Quando você transmite essa informação que tem dentro de você positiva para o próximo, você está crescendo emocionalmente, espiritualmente. Agora imagina que você se desagrada com alguma situação que foi ocorrida do lado oposto. Então você está num grau elevado positivo. E aí você se desagrada e começa a ter raiva, então a sua escala começa a descer, certo? Você começa a ter raiva, falta de paciência, intolerância, explosão, brigas. Aí você se iguala na escala da negatividade do próximo. Então você não vai aprender, o próximo também não aprende e ambos vão vibrar numa frequência muito baixa, onde isso vai acarretar às vezes coisas que vão levar para a vida, para outras situações a partir dali, para um trabalho, para uma experiência com filhos, para uma experiência com amigos, com familiares, que foi gerada tudo a partir de um ponto que você não neutralizou. O neutralizar é justamente respira. Quando você respira, você faz a pergunta para si mesmo: o que eu tenho a aprender com essa diferença que eu estou vendo nessa questão? Se não for algo que você tem que aprender, você pensa: então o que eu posso ensinar? Porque o que o próximo tem a aprender com o que eu estou transbordando no positivo dentro de mim. Se você estiver nessa condição de estar muito positivo, doe-se. Tenha paciência, tenha harmonia dentro de si e doe-se. Porque você jamais vai perder doando energia positiva. Quanto mais você doar energia positiva,
mas a energia positiva vai atrair-se para você. E mais cheia e transbordante você estará. O nosso coração, ele é infinito. Infinito em tamanho, infinito em bondade. Ele é puro amor. Quem coloca o nosso coração no lado negativo e doente é a nossa falta de paciência, é o nosso egoísmo em querer resolver as coisas abruptamente, somente com o nosso eu animal. Eu sei que há muitas coisas que nos tiram a paciência e que a gente acaba desequilibrando. Quando isso acontecer, peça perdão, fala, olha, no momento, eu não estou em condições de conversar. Eu vou me retirar, me realinhar e depois a gente conversa. Eu tô falando isso de um ponto no qual eu experienciei, eu vivo isso. Eu estou com o meu esposo há 33 anos. Há 31 anos, vai fazer 32 anos agora em maio, nós somos casados na igreja. E nem sempre, nem todos os dias foram flores. Aliás, todos os dias foram flores. Se você analisar uma rosa ela tem pétalas coloridas, cheirosas, aveludadas, bonitas de se ver, que enche os olhos, brilha o coração, enche de alegria, perfuma o ambiente, mas ela contém um caule com espinhos. Se você resolver focar somente nos espinhos da rosa, você jamais vai se apreciar com aquela beleza. Se você resolver apreciar somente as flores, em algum momento você vai se decepcionar quando pegá-la na mão e um espinho furar os seus dedos, não é mesmo? Então você tem que aprender a olhar com harmonia o conjunto, porque nós somos dual, nós somos seres duplos. Nós temos o botão da rosa e nós temos o caule com espinhos, todos nós. Não é só o parceiro, não sou só eu, ninguém é totalmente perfeito. Quando a gente chega aqui nessa existência, nós já chegamos com essa carga de positivo e negativo. O que cabe a nós é trilhar para o positivo. O que cabe a nós é harmonizar a flor como um todo. O seu lado lindo e o seu lado mais sombrio, não é? Quando a gente entende isso, quando a gente entende que não é tirando os espinhos da rosa que a rosa vai se tornar mais bonita, tudo se resolve, tudo passa como um passe de mágicas. Conviver 31 anos com meu marido me ensinou muita coisa mesmo, muita coisa. Eu não sei se vocês já ouviram falar das escalas de amor de Platão. É muito bonito. Não sei se vocês gostam de filosofia, eu sou uma apaixonada pela filosofia. E as escalas de Platão, eu vou falar de uma maneira bem simples aqui. Ela nos mostra que o ser humano aprende a amar. Aliás, o ser humano é puro amor. Ele aprende a identificar o amor de vários graus. Quando você observa um ser e o acha bonito e atraente, essa é uma escala bem baixa. Quando você passa a conviver com essa pessoa e começa a ver a beleza dela mais interior, você subiu de escala. E assim sucessivamente vão ter várias escalas, até você enxergar a pessoa como um ser neutro, iluminado, sem forma, sem atritos. Quando você passa a enxergar a pessoa desta maneira,
com tamanha admiração, você compreendeu o que é o amor incondicional. Eu vou contar uma historinha bem curtinha para vocês, quem tiver paciência de me ouvir mais um pouquinho. Tem um mito que diz que tinha um sábio que reunia um grupo de jovens para dar os seus ensinamentos. Certo dia ele reuniu esse grupo de jovens e falou: olha, tem um ancião no topo de uma montanha. Nós vamos subir até lá para aprendermos juntos como ele conseguiu chegar a tal nível de sabedoria. Esse mestre já tinha um certo grau de conhecimento maior que aqueles jovens que iniciavam os seus conhecimentos, né? Então eles pegaram e começaram a subir essa montanha, essa colina. Ao subir a colina, iam vários grupos de pessoas que também queriam receber os ensinamentos do ancião. E nesse percurso havia um pastoreiro levando as suas ovelhas e que também levava, junto com as ovelhas, um porquinho. As ovelhas caminhavam num certo tom de passo, uma certa frequência. O porquinho tinha uma dificuldade de subir, por ter as perninhas mais curtinhas, né? Por estar mais acima do peso, enfim. Ele tinha uma dificuldade de subir, sentia muito calor, não conseguia subir na mesma velocidade que as ovelhas. E o pastoreiro, com toda a paciência, ia no seu tempo. Só que o grupo que subia junto teria que diminuir os seus passos e demoraria mais tempo para subir devido aos passos deste porquinho. Todo mundo olhava com compaixão, mas apenas observava. Nesse mesmo grupo que ia o mestre com seus jovens aprendizes, o pastoreiro com suas ovelhinhas e o seu porquinho, também caminhava um senhor já de alta idade, bem simples. E esse senhor, ele viu aquela ação que todos observavam, mas ninguém fazia nada, e falou para o pastoreiro: pastoreiro, posso ajudar a carregar o seu porquinho? Aí o pastoreiro disse: tudo bem, você pode. Se essa for a sua vontade, você pode. Mas o porquinho, ele é mal cheiroso, ele é pesado, enfim, vai pesar ao longo da viagem. Ele falou: não tem problema. Então o senhor pegou o porquinho, colocou nas suas costas, mesmo aquele porquinho mal cheiroso, sujo, pesado. Ele não reclamou e subiu toda a colina. No meio da subida, os jovens aprendizes perguntou bem baixinho para o seu mestre: mestre, qual o motivo daquele senhor ter ajudado aquele pastoreiro? Ele não ia ganhar nada. Ele não ofereceu nenhuma moeda em troca. Qual o motivo dele estar querendo ajudar aquele pastoreiro? Aí o mestre, muito sábio, disse: é pela sua consciência. Ele achou justo não atrasar todo o grupo, estava complacente com a dor do porquinho. E se ele não fizesse isso, a sua consciência de noite ia pesar. Ele ia ficar sentindo um remorso de não ter ajudado, porque ele tem consciência de que o correto seria todo mundo caminhar na mesma velocidade e não atrasar o grupo. Então, a sua consciência pediu e ele fez. E os jovens falaram: entendi. Muito bom, realmente. Ele falou assim: nossa, não há coisa mais gostosa do que você dormir à noite e a sua consciência não pesar, não gritar aos seus ouvidos. E os jovens concordaram, falaram: não, aprendi a lição. A partir de hoje, quando eu ver que há alguma coisa que vai me trazer um peso na consciência, eu vou ajudar também. E continuar a trilha. Chegando lá em cima, todos sentaram para assistir à reunião, os dizeres
do ancião. Adivinhem quem era o ancião? Muito bem. O ancião era o senhorzinho que carregou o porco. E o ancião deu a sua palestra, conversou com todos, deu seus ensinamentos. Todos saíram satisfeitos, né? Com tais palavras. Só que os jovenzinhos ficaram intrigados. Eles falaram: olha, a gente teve a resposta do mestre sobre a consciência, foi muito válida, mas o senhor pode nos responder por qual motivo o senhor carregou aquele porquinho mal cheiroso, pesado, nas costas durante toda aquela colina? O ancião respondeu: porquinho? Eu carreguei algum porquinho? E os meninos falaram: sim, aquele porquinho que o senhor trouxe nas costas. Não pesou? Você ganhou alguma coisa em troca? Ou foi simplesmente pela sua consciência não ficar pesada? O senhorzinho respondeu: desculpa, a minha memória já não faz mais, não é mais da mesma maneira, a idade está avançada. Eu não me lembro de ter carregado nenhum porquinho. Me perdoem, eu não sei dizer a respeito. E aí, todo mundo parou e pensou: ah, tá, o senhor tá de idade, vamos, né, respeitar, já está cansado, enfim, subiu a colina com o porquinho, deu a palestra, já está cansado, a sua idade, vamos respeitar e vamos descer. Ao descer, os meninos vieram se questionando. E aí o mestre, que foi junto para acompanhar, começou nas gargalhadas, começou a dar muitas risadas. E aí os meninos perguntaram, os jovens perguntaram: senhor, qual o motivo das risadas? Queremos rir também. Aí ele disse: todos os dias eu aprendo. Todos os dias eu aprendo. O motivo daquele senhor ter carregado aquele porquinho nas costas não foi o que eu imaginei. Não era o peso na consciência. Ele tinha aquilo tão natural dentro dele que ele nem percebeu que era algo a mais que ele estava fazendo, que era algo doloroso, pesado. Não era nenhum sacrifício para ele. Ele nem registrou a ação, porque é tão natural dele, é tão intrínseco, está tão dentro dele aquela benevolência, aquela fraternidade, que para ele não pesou e ele nem registrou como um fato tão genioso assim que ia tirar os pesos da sua consciência. Isso apenas vinha dele naturalmente. Então os meninos saíram com mais essa lição de lá. Há um momento na vida que a gente faz as coisas tão naturalmente, sem forçar, sem ter nenhum tipo de pensamento do porquê estou fazendo isso, que acontece naturalmente. Quando este momento acontecer no relacionamento de vocês, quando vocês estiverem sendo amorosos, gentis com um parceiro, sem parar e pensar, sem se questionar, sem respirar, sem se indagar dos motivos do que você está aprendendo ou o que você está ensinando, aí você aprendeu o que é o amor verdadeiro. Eu vou contar um fato que aconteceu essa noite, aliás, no dia de ontem, com meu esposo, que eu acho ele uma criatura, é uma criatura maravilhosa, cheia de vitalidade e energia divina. Ele me ensina todos os dias, eu aprendo todos os dias com ele. Muitas vezes eu paro para pensar a lição que eu tô levando, outras vezes eu já nem paro. E ontem ele me ensinou mais uma coisa. Ontem, na verdade, ele trabalha, ele tem uma profissão que ele exerce durante muitas horas do dia.
Ele entra às 8 da manhã e sai às 8 da noite. Então ele trabalha 12 horas consecutivas. Fora isso, ele arrumou um trabalho extra para fazer. A profissão nem é a mais importante, nem é o que vocês devem levar em consideração aqui. Só que essa outra profissão tem algumas pessoas que o ajudam, né? Tem algumas pessoas que ajudam ele a fazer e realizar essa profissão extra. E nesse dia de ontem, ele não teve ajuda dessas pessoas por motivos particulares. E o que aconteceu? Em vez de reclamar, se doer, achar resistência, eu não posso fazer porque eu não estou tendo ajuda, ou como eu tenho que trabalhar o dia inteiro 12 horas, eu não vou conseguir realizar essa minha atividade extra porque as pessoas que me ajudam não vão poder estar aqui, não foi isso que ele fez. Ele levantou mais cedo, às 5 horas da manhã, e trabalhou por 3 horas seguidas. Depois ele foi para o seu serviço normal durante mais 12 horas. Chegou em casa, tomou seu banho, foi comigo fazer o que a gente tinha que fazer. Fomos à academia, fomos ao mercado, ele cumpriu com suas honras de marido e trabalhou mais ainda até as 3 horas da manhã na sua atividade extra. E vocês pensem que em algum momento ele fez alguma careta, reclamou, indagou, questionou, xingou, esbravejou, ou ao menos fez cara de cansado? Não fez. Por quê? Porque isso tudo não é um fardo para ele. Se doar, se entregar, servir ao próximo é algo que está tão dentro dele que ele já não percebe isso, não percebe as horas passar, não percebe o sacrifício, porque não é sacrifício. É sacrifício para mim vê-lo se dispor tantas horas, trabalhando em pé, sem parar, porque eu ainda tenho lições para aprender. Eu tenho consciência disso. Mas para ele que estava na atividade, ele fazia sorrindo, brincando, cantando. Então tem algumas coisas que eu também não consegui ajudar, ajudei no que pude, outras não me competem. E eu fui, enfim, assistir meus livros, meus estudos, que eu gosto muito de estudar. E eu estava estudando, quando de repente já era 1 hora da manhã, e ele fazendo suas atividades. Ele me trouxe um prato montado, maravilhoso, lindo, todo customizado, todo decorado como um prato de chefe gourmet, que paralelo a todo o trabalho que ele estava tendo extra, desde as 5 horas da manhã, depois continuou o dia e ainda durante a noite adentro, ele conseguiu me trazer aquele prato ali no sofá. Quando ele me trouxe aquele prato com os olhos brilhando, com um sorriso no rosto, eu não sei explicar. Eu não sei explicar o grau de amor. O grau de amor pela satisfação que ele fazia suas tarefas. É uma gratidão por conhecer, por ter alguém tão maravilhoso ao meu lado, sabe? Que não larga a minha mão de forma nenhuma, que me ensina todos os dias a ser uma pessoa melhor. Não com palavras, com exemplos, que é a forma mais pura de ser. Ele não tem conhecimento do grau de elevação espiritual que ele tem. Ele não tem conhecimento adquirido em estudos sobre isso.
mas eu preciso repartir isso com você. O quanto eu aprendo todos os dias há 33 anos. O quanto eu não me arrependo de forma nenhuma de ter dedicado, de ter estado ao lado dele esses 33 anos. Porque bens materiais é muito bom, porque a gente vive no mundo dual e estamos no mundo da matéria. Bens materiais é gostoso, traz conforto, mas não, de forma nenhuma é um conforto mais gostoso do que sentir essa sensação de cuidado, de admiração profunda. É um amor que não é um amor de homem e mulher mais. É um amor que transcende a tudo isso, sabe? A pessoa que ele é, o pai que ele é o ser humano que ele é. Não vou dizer que não existe espinhos, porque eu estaria enganando você. Existem muitos espinhos, muitos. Só que os espinhos tornam a rosa ainda mais linda, mais real. E eu consigo ver beleza em cada espinho, tanto quanto nas pétalas de rosa. Tudo que ele me ensina, como ele me ensina sobre o egoísmo quando, mesmo nas adversidades, ciúme é algo da nossa espécie animal. Nós temos ciúmes. Ciúmes é egoísmo, né? É sensação de perda, é medo. E quando eu sinto ciúmes, não significa que haja algo errado da parte dele. Significa que eu preciso trabalhar mais dentro de mim, né? A minha segurança, a minha autoestima, o meu amor próprio, né? Então eu consigo aprender em todos os momentos, quando ele não solta a minha mão de forma alguma, momento algum. Quando ele tem paciência comigo, mesmo naqueles dias que eu me perco, porque sou humano, estou aprendendo, estou galgando. Tem dias que eu me perco, assim como tem dias que ele também se perde. Eu dou uma mão para ele e ajudo ele a sair e se encontrar novamente. E um fortifica o outro, e um dá força para o outro continuar. Porque, como eu disse, nas escalas de Platão existem diferentes tipos de amor. E ele só tende a ir a uma crescente. Se você tiver paciência de entender esses primeiros degraus do amor, paciências de passar por essa adversidade, aprender, ensinar, você constrói um companheirismo tão maravilhoso. Hoje eu sou tão grata por meus filhos. Eu tenho 3 filhos, já estão criados, graças a Deus. Deles poderem conviver com esse pai e aprender com ele também, aprender no exemplo, sabe? Aprender com amor verdadeiro, de superação de obstáculos, porque amor não é não ter obstáculos, amor é superar cada um deles. Só que acontece uma coisa também. Vou contar um outro conto pra vocês. Desculpa se tá ficando longo esse vídeo, mas quem tiver algum aprendizado a ter aí, isso é válido. Existe um outro mito que diz que existia numa cidadezinha uma parteira muito boa, que todas as grávidas requisitavam, né, que essa parteira fizesse o parto.
porque ela era excelente parteira. Mas mesmo essa parteira sendo muito boa, ela jamais conseguiria fazer o parto de alguém que não estivesse grávida, né? Não tem como você tirar um bebê de um ventre que não germinou. A semente existe dentro de todos. Todos têm uma semente. Cada um escolhe a sua semente. Ao longo da vida, cada um tem o livre-arbítrio de escolher qual semente vai plantar. E, consecutivamente, essa mesma semente plantada é a que você vai colher no futuro próximo. Quando você tem consciência disso, tudo fica mais claro, né? É a lei da semeadura, é a lei do retorno. Não é nenhuma punição, não há nenhuma recompensa. Há simplesmente o que você plantou, você vai colher na mais perfeita harmonia. Não é lindo isso? É lindo. Então, semeie sementes boas, para que quando a parteira chegar, ela ache um embrião, ela ache um feto, ela ache uma criança formada para poder dar à luz. Eu posso falar 1000 palavras para vocês. As palavras só vão germinar se dentro de cada um de vocês, do coração de cada um de vocês, houver uma semente, houver uma criança para ser parida. Então, a gente vai conseguir dar a luz, nós, né? Vamos conseguir dar a luz, a parideira e a parteira, né? Bom, foi isso que eu tinha para falar sobre relacionamentos. Isso não se dá somente em relacionamentos de um casal, um homem e uma mulher e uma mulher, um homem e um homem. Não, se dá em todas as relações com vizinhos, relações com amigos, relações com profissionais da área, né, com colegas de trabalho, com pessoas que você encontra na rua, com trabalhadores. Toda relação humana, ela tem a mesma regra. A mesma regra. Pessoas não entram na nossa vida por acaso. De forma nenhuma. O divino erraria. De forma nenhuma. Se você fala, nossa, tenho o dedo podre, não consigo escolher. Não há erro. Não há erro na existência. Você tem o poder de escolher as sementes. Mas não há erro na colheita das sementes, dos frutos. Então escolha sementes boas. Escolha sementes boas. Aprenda com elas, ensine com elas. Se aquele momento, aquela relação não tiver mais nada a ensinar ou a aprender, naturalmente isso vai cessar e você vai passar para a próxima. Só que entenda uma coisa: se há algo que só você precisa aprender, não vai adiantar trocar o nome do parceiro, do relacionamento. Pode ser um patrão, pode ser um cônjuge, pode ser um filho, qualquer tipo de relacionamento. Não vai adiantar você falar, não quero passar por isso, não me submeto a isso, não tem nada para aprender, não quero ensinar nada. Está totalmente no polo negativo. Não consegue enxergar nada além daquilo, porque você está com um véu na frente. Se você não enxergar o que você tem que aprender naquela pessoa, só vai vir outra. E os desafios vão ser muito semelhantes até que você consiga desenvolver e aprender ou ensinar o que você
veio determinado a fazer. Entenda isso. Há missões que são tatuadas em nós. Somente em nós. Cada uma tem uma. E se você não cumprir, ninguém vai cumprir no seu lugar. Se você não aprender, ninguém vai aprender no seu lugar. Se você não ensinar, ninguém vai ensinar no seu lugar. Então passe tudo que tiver com passar. Sinta o perfume da rosa. Aprecie os seus espinhos, o seu caule. Veja como a completude, a união é bela. E entenda o todo. Quando você traz para o lado negativo uma situação, você está trazendo toda a existência humana juntos. Nós todos somos um, no meio de um colar de contas. Nós somos aquele fio que passa. Existem várias pérolas, existe algo que conecta todas essas pérolas num colar de conchas, num colar de pérolas, né? Nós somos tanto as pérolas como esse único cordão que passa dentro delas. Quando você prejudica uma pessoa, todo o colar estará comprometido, né? Então, não vamos quebrar esse colar dizendo, não, essa pérola aí eu não aceito. Ela faz parte, independente se você gostar ou não. Então aceite, aprenda, ensine, passe de etapa, que tudo vai entrar em harmonia. Quando trabalhamos pro lado do amor, da união, da compreensão, da fraternidade, da gratidão, de tudo que é positivo, todo o universo tem a ganhar. Não duvide disso nunca, nunca duvide do seu potencial. Um grande beijo no coração de cada um. Que o Senhor ilumine imensamente a vida de vocês. Que essa luz resplandeça na alma, que os corações aqueçam, que as palavras penetrem e que se tiverem que desabrochar nesse momento, eu ficarei imensamente feliz. Se não, que essa semente seja plantada e que em algum momento ela venha florescer. Um beijo enorme, um abraço apertado, aconchegante. Muita luz, muita paz, muita harmonia para você. E até a próxima, se Deus quiser.